Lacombe revela a verdade. STF, mídia e Senado em xeque. O Brasil vive um momento político crítico e Lacombe não se calou. Ele revelou os abusos do STF, a cumplicidade da velha mídia e a omissão vergonhosa do Senado. A verdade está vindo à tona e você precisa ver isso. O que está acontecendo com a nossa democracia? Por que a imprensa esconde os fatos? Até onde o Supremo Tribunal Federal pode ir sem ser questionado? Chegou a hora de abrir os olhos. Assista agora no canal Fatos Políticos e descubra o que ninguém tem coragem de dizer. Não fique de fora. Comente, compartilhe e faça sua voz ser ouvida. Eu tenho certeza de que o Brasil não teria se tornado uma tirania se a imprensa, de um modo geral e criminoso, não tivesse desistido de ser imprensa. Nenhum ministro do STF teria se entregado com tanta desfaçatez a arbítrios, abusos e ilegalidades. Se o Senado não cumpre o seu papel de vigia do vigia, de olho no Supremo, sempre cabe aos jornalistas trabalhar com fatos, a busca da verdade, com atenção máxima ao descumprimento das leis, para fazer as denúncias necessárias. Já houve época em que a imprensa era chamada de quarto poder, mas esse tempo passou. Foi patética a cobertura jornalística das sessões de análise da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra Jair Bolsonaro e 7 aliados dele. Primeiro, não houve tentativa de golpe de Estado e qualquer jornalista que afirme o contrário está abandonando seu ofício. É impossível aceitar que um jornalista se entregue a narrativas fajutas e ainda defenda a negação de todos os pleitos preliminares das defesas dos denunciados. Os juristas e advogados sérios que apontam o desrespeito ao devido processo legal e o cerceamento à ampla defesa são simplesmente ignorados. Os jornalistas sempre sabem mais do que eles. Merval Pereira, do Globo, está entregue de forma imortal ao delírio. Ele insiste em tratar o STF como grande defensor da democracia. Vemos um STF ao lado da sociedade civil, fundamental na resistência à implantação de uma outra ditadura. E nessa mesma onda está Miriam Leitão. Ela mentiu, tentando comparar o 8 de janeiro com a implantação do regime militar na década de 1960. Um dos argumentos a favor dos manifestantes é que ninguém morreu. Portanto, aquele ataque às sedes dos três poderes não seria tão belicoso. No dia 1º de abril de 1964, também não morreu ninguém, mas centenas e milhares morreram depois. Eu não sei o que quer dizer centenas e milhares. Agora, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída em 1995 e vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, contabilizou 362 casos de mortes e desaparecimentos políticos. A Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos listou 383 mortos e desaparecidos no regime militar. Então pergunto para Miriam, cadê os milhares? Nem mentindo dá para comparar o 8 de janeiro com um bodoque e sem forças militares com o 1º de abril de 1964. Os editoriais, naqueles que já foram os principais jornais do país, embrulharam o estômago. Vou usar uma expressão que a imprensa, que desistiu de ser imprensa, adora. Sem provas, o texto do Estadão afirmou o seguinte: o governo de Jair Bolsonaro foi inspirado do início ao fim por um espírito golpista. A depredação dos pilares democráticos foi um diligente labor entre 2019 e 2022. Faltou citar um exemplo disso, porque não há. E o editorial ordinário seguiu. O STF não tem o direito de errar. Em primeiro lugar, por compromisso inabalável com a Constituição cidadã. Ora, não apenas nessa ação contra Bolsonaro, mas nela também, o que o Supremo mais tem feito é rasgar inabalavelmente a lei máxima. O editorial da Folha também afirmou, desapegado do mundo real,
que o fundamental é que as instituições brasileiras resistiram a uma ofensiva golpista. Sim, Folha, o STF salvou a democracia praticando abusos, arbítrios e ilegalidades. Vale tudo mesmo por uma causa maior. Porque, como trouxe em editorial o jornal carioca O Globo e como comentou Josias de Souza, do UOL, consultar dispositivos constitucionais para impedir a posse como presidente de um condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, depois de uma eleição que teve uma campanha absolutamente desequilibrada em favor do petista, por si só é crime. Voltando a Merval Pereira, claro que ele achou ótimo quando, na última sessão da primeira turma do Supremo, Alexandre de Moraes resolveu assumir o papel de acusador e apresentar vídeos que não constam nos autos. A exibição do vídeo dos momentos mais trágicos da tentativa de golpe me pareceu uma boa ideia para trazer de volta o passado infame. Ora, não pode ser considerado jornalista quem desconsidera essa ilegalidade praticada por Moraes, mais uma, que impede a ampla defesa, que descredibiliza o julgamento. Merval não quer nem saber. Infame é ele que faz questão de ignorar que quem produz provas de acusação é o Ministério Público e não o julgador. Nas sessões na primeira turma, Alexandre de Moraes citou um pronunciamento feito por Bolsonaro numa transmissão ao vivo na internet em julho de 2021 e enfatizou o trecho em que o então presidente incitou as Forças Armadas a atender ao chamamento do povo, associando essa mensagem aos acontecimentos de janeiro de 2023, quase 2 anos depois. É risível. O problema é que, mesmo que não haja prova material séria de que Bolsonaro tenha cometido qualquer um dos crimes a que responde, mesmo que nada o ligue à baderna do 8 de janeiro, o que vemos é um jogo de cartas marcadas. Na análise da denúncia da PGR, isso ficou mais do que provado, mas o editorial do Estadão partiu para o deboche. Ao fim de um julgamento que, de certo, capturará as atenções do país, só pode restar aos eventuais condenados o sagrado direito de espernear. O teatrinho do Supremo segue em ritmo acelerado e os esforços passam a ser pela aprovação da anistia. Jair Bolsonaro disse na manifestação em Copacabana que acertou com Gilberto Kassab o apoio do PSD ao projeto de lei. Isso foi em 16 de março. 3 dias depois, aproveitando a mudança de entendimento do STF sobre o foro privilegiado de políticos, Moraes mandou uma investigação contra Kassab voltar da primeira instância para o STF. O inquérito alvo da decisão de Moraes tem origem na delação dos donos da JBS no âmbito da Operação Lava Jato e investiga o presidente do PSD por 3 crimes: corrupção passiva, Caixa 2 e lavagem de dinheiro. A investigação tinha sido enviada pelo próprio Alexandre de Moraes à Justiça Eleitoral de São Paulo em 2019. 6 anos depois, ela volta a ser relatada por ele, que é também relator do inquérito do golpe. É chantagem pura. É mais uma interferência do judiciário no legislativo e, de novo, com apoio de boa parte da imprensa. Em artigo no Estadão, Eliane Cantanhede escreveu o seguinte: o ministro Moraes mira canhões contra a anistia e Kassab é só uma advertência. Jogue a primeira pedra quem não tem nenhum probleminha na justiça com emendas, desvios e processos eleitorais. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, quantos deputados e senadores? E eles estão mais preocupados em salvar a própria pele do que a de Bolsonaro. O Supremo sabe disso, como sabe ser bem convincente. A manobra de Moraes é claramente para pressionar Kassab e seu partido a não apoiarem o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Ou o PSD se posiciona contrariamente ao PL, ou Kassab estará em maus lençóis sob a espada do ministro do Supremo. E Natuza Neri, da Globo News, também não vê problema algum nisso.
O custo político para o Centrão patrocinar o avanço da anistia é enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo. Imagine que a anistia passe. Imagine uma decisão do ministro Flávio Dino. Bom, estou decidindo aqui que vamos abrir tudo. Polícia Federal entra, Tribunal de Contas, me passa tudo aqui. Vai sobrar o quê? Então, as duas comentaristas reconhecem que há corrupção sistêmica no uso das emendas parlamentares e que esse crime não está sendo investigado, nem julgado, nem punido. E que isso tudo só vai ser feito caso os políticos não sigam os desejos do STF. Isso é muito grave. As duas jornalistas claramente aceitam a interferência do judiciário no legislativo, com o uso claro de chantagem. O que deveriam estar fazendo é denunciando tudo isso, a atuação político-partidária e a prevaricação de ministros do STF, já que não estão cumprindo suas funções legais e estão agindo contra a lei. Isso tudo é motivo para impeachment de ministro. Jair Bolsonaro reagiu com publicação nas redes sociais. Há quem diga que vivemos em uma democracia, mas todos os dias a imprensa fala abertamente sobre o uso da justiça por Moraes como arma política, de intimidação, como instrumento de pressão, capaz de surtir efeito para intimidar o presidente de um partido. Isso não é normal, a não ser em ditaduras. Bolsonaro tem razão, e se a imprensa resolve aceitar tudo isso, ela está se matando e levando junto um país inteiro. Mas ainda há jornalistas de verdade e eles mantêm a entrega, a luta, numa guerra que só estaria perdida se fosse abandonada.